Sempre um prazer nós estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida do apóstolo Cristiano, da sua esposa, a bispa Elisângela, da sua família. Louvo a Deus pela vida da pastora Clídia, que sempre tem se lembrado de nós. Que Deus abençoe a vida da serva do Senhor. E pela vida dos irmãos, alguns que já revejo aqui. Louvo a Deus por isso. Eu tenho uma palavra de Deus, irmão Marlon ali atrás, Deus abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos essa noite. E eu peço alguns minutos das vossas atenções para que possamos compreender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. A palavra do Senhor fala no Salmo de número 16, versículo 11, que na presença do Senhor há abundância de alegria. Há abundância de alegria. Veja que o texto não diz que no templo há abundância de alegria. O texto também não fala que na igreja há abundância de alegria. O texto diz que na presença do Senhor é que há abundância de alegria. Eu vim entender, apóstolo, que muitos vêm para a igreja triste e saem angustiado. Vem frio, sai gelado. Vem gelado, sai congelado. Porque sai pior do que entrou. Porque ele veio para a igreja. Ele veio para o templo. Mas ele não veio para a presença do Senhor. Há uma grande diferença de você estar na igreja e de você estar na presença do Senhor. Porque na igreja os filhos de Eli praticavam imoralidade. Porque na igreja nem todo mundo está na presença de Deus. Aleluia, mas todos quantos entram na presença de Deus num culto como esse até chegam tristes, aleluia, mas saem alegres. Até chegam angustiados, mas saem renovados. Porque aqui é abundância de alegria, abundância de poder, abundância de virtude. Aleluia, então, por favor, convide alguém que está do seu lado e diga assim: vamos entrar na presença de Deus? O texto que eu vos li em Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19, vai relatar um dos pontos muito culminantes da história, da nossa história, como cristãos, como adeptos do cristianismo. Foi a primeira vez que a igreja, que os discípulos de nosso Senhor Jesus foram reconhecidos como cristãos. Na cidade de Antioquia da Síria, quando Paulo e Barnabé pregavam a palavra por aquele lugar, eles foram reconhecidos como cristãos, ou seja, aqueles que refletiam a imagem do Cristo que morreu na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho uma palavra para entregar à igreja essa noite, e a mensagem que eu tenho é uma mensagem realista, uma mensagem que vai confrontar a sua alma. Aleluia. Talvez não seja aquilo que você queria ouvir essa noite, mas Deus nunca faz aquilo que a gente quer, Ele sempre dá aquilo que nós precisamos. Quando Pedro e João chegam à porta do templo chamada Formosa, o coxo estende a mão pedindo uma esmola. A esmola era aquilo que ele queria, mas Pedro fala: não tenho aquilo que tu queres, mas aquilo que eu tenho e aquilo que tu precisa eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Jesus sempre nos oferece aquilo que nós estamos precisando, porque Ele conhece a nossa necessidade. Então a mensagem que eu tenho para entregar aos irmãos essa noite é uma mensagem realista. É uma mensagem que vai confrontar a nossa alma. Porque mensagem que não confronta não é mensagem que muda. Evangelho que não transforma não é evangelho de Cristo. Porque o evangelho de verdade de Cristo é que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, que é poder de Deus para a transformação daqueles que creem. Então, se evangelho que não transforma a vida do ser humano é um falso evangelho, o evangelho de Cristo é aquele que nos confronta nas nossas fraquezas e nos aperfeiçoa nas nossas qualidades. Quando em Atos nós lemos a história da igreja após Cristo ser assunto ao céu, nós vamos ver e poder exaurir daqui desse texto o verdadeiro sentido do cristianismo. Porque o cristianismo na época que nós vivemos tem crescido de uma forma espantosa. É a religião que muitos dizem ser religião, mas na verdade não é só religião. Porque o evangelho de Jesus não está preso à religião. Ele é muito mais que isso. Ele é reino, ele é glória, ele é espírito, ele é poder.
É a religião que tem crescido mais do que todas as outras nos últimos tempos. Só perde para, aliás, não perde para nenhuma. Quem perde é o islamismo para o cristianismo. Somos mais de milhões hoje no Brasil. Só que, porém, a quantidade e número tem aumentado de uma forma espantosa. Mas o poder e eficácia tem diminuído de forma espantosa igualmente. Porque nós somos um dos maiores povos do Brasil. Milhões e milhões de evangélicos em todo o Brasil. Mas a nossa nação nunca foi tão corrupta da história. Nós dizemos que nós estamos dominando o Brasil porque o catolicismo de 2014 para cá perdeu mais de 9 milhões de adeptos para o evangelho, para o protestantismo. Mas é engraçado que nós temos crescido em número, sim. Isso é glorificável, isso é louvável. Mas a eficácia da vida desses cristãos não tem refletido em nada no mundo. Nós somos tantos aqui em Macapá, aqui no estado do Amapá, mas o tráfico de drogas nunca foi tão grande no nosso estado. A prostituição nunca aumentou de uma forma tão grande como estamos vivendo agora. E nós nos orgulhamos dizendo somos mais de milhões. Nossos templos estão cheios. Nossas casas de oração estão lotadas. Mas as pessoas estão perecendo aí fora, precisando de cristãos de verdade que refletem a imagem de Cristo. Aleluia! Eu quero trazer um choque de realidade para nossas vidas. Eu digo nossas, porque o Espírito Santo me confrontou de uma forma incrível essa tarde. Nós estamos vivendo uma fase do cristianismo que nós precisamos de uma reforma. Aleluia! Glória a Deus! Estamos no ano que vivemos 500 anos da reforma protestante, encabeçada por Martinho Lutero. Mas parece que depois desses 500 anos estamos precisando de uma outra reforma. Porque temos esquecido dos nossos princípios. E muitos cristãos que se dizem cristãos não sabem o verdadeiro sentido do que é ser cristão. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, e nesse texto nós podemos entender o verdadeiro sentido do cristianismo. O que é o cristianismo verdadeiro? Porque Pedro fala que nós temos que estar aptos a responder ao ímpio segundo a razão da nossa fé. Tem crente que não sabe responder por que ele serve a Cristo. A gente pergunta, por que tu é crente, rapaz? Ele disse, não sei. Eu estou lá porque é divertido. Um amigo meu me convidou, eu estou lá na igreja. Mas por que tu entra no mistério, que tu roda, que tu pula, que tu fala em mistério? Eu não sei. Eu faço isso porque eu acho bacana. Aleluia. É por isso que muitos não conseguem salvar nem a sua própria família para Cristo. Porque vive um cristianismo falso. Mas o cristianismo de verdade de Cristo é o cristianismo vivido pelos apóstolos. A palavra do Senhor diz que os apóstolos saíram pregando em todas as cidades. E logo no início da igreja houve uma grande perseguição. Tanto que Saulo ainda era o perseguidor da igreja. E quando Estevão morreu e foi perseguido, morreu apedrejado, a Bíblia diz que agora os cristãos foram dispersos. Foi a primeira diáspora dos judeus. Foram dispersos para todas as cidades. Filipe foi para Samaria, Pedro foi para Jope, e os outros discípulos foram para uma cidade chamada Antioquia, que foi o texto que eu vos li. E o texto do versículo 19 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação. Uma das primeiras características que observamos aqui do verdadeiro cristianismo é que o verdadeiro cristianismo de Jesus é um cristianismo que não nos promete tronos. Ele nos oferece uma cruz. Aleluia! Estamos vivendo uma época que o cristianismo tem sido alargado. A porta que Jesus disse que é estreita, nós estamos alargando. Agora as pessoas não querem mais levar a sua cruz, como diz em Mateus 16, 24. Cada um tome a sua cruz. Em Mateus capítulo 20, versículo 20, Pedro, Tiago e João, aliás, chegam para Jesus e fazem um pedido meio que sem noção. E diz assim: Senhor, quando tu se assentares no teu trono, tu deixa que eu, Tiago, assente à tua direita e meu irmão João assente à tua esquerda. Jesus olha para ele e fala assim: se vocês puderem tomar o cálice que eu vou tomar, vocês vão se assentar no trono que eu vou me assentar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Enquanto que eu vim para morrer numa cruz, vocês querem tronos. Vocês querem glória, enquanto que eu
glória e assumir forma de servo. Vocês querem mandar enquanto que eu deixei a minha glória e assumi a forma de servo, de escravo, de ser humilde. O cristianismo que estamos vivendo hoje é um cristianismo que estão alargando a porta estreita. Por quê? Porque não querem mais levar a cruz de Cristo. O verdadeiro símbolo do cristianismo ainda se chama cruz. E Jesus nos ofereceu uma cruz, não nos ofereceu fama, não nos ofereceu elogios, não nos ofereceu aplausos. O evangelho que está sendo pregado hoje, o evangelho da facilidade, é um evangelho falso. Porque o evangelho de Jesus não é um evangelho de facilidade, é um evangelho de felicidade, mas não de facilidade. Você pode ser feliz? Pode, mas não significa que vai ser fácil. Se alguém te convidou para Jesus e disse assim: a tua vida a partir de hoje vai ser um mar de rosa, te contaram mentira. Se alguém te chamou para o evangelho e te disseram assim: não, agora vai ser mamão com açúcar, mel na chupeta, você está no lugar errado. Se você veio para essa reunião como hoje, ou está na igreja hoje, dizendo assim: não, eu estou aqui para servir a Deus porque eu quero que os problemas acabem, você não quer ter problemas? Está no lugar errado. Porque eu não vim aqui te iludir e dizer que servir a Deus é só mar de rosa. Não, servir a Deus tem luta, tem prova, mas eu quero te dizer uma verdade: servir a Deus também vale a pena. Aleluia, porque Ele sempre nos garante a vitória. O evangelho do cristianismo verdadeiro é o evangelho que tem tribulação. Aleluia! Aleluia a Deus, aleluia! Jesus mesmo disse em João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus não iludiu os seus discípulos. Jesus fala em Mateus 24, olha, por causa do meu nome vocês serão perseguidos, por causa do meu nome até vos matarão, e por causa do meu nome sereis odiados de todos. Glória a Deus! Será que você pode compreender qual é o verdadeiro sentido de servir a Deus? O verdadeiro sentido de servir a Cristo é sofrer por amor a Ele. Glória a Deus! Aleluia! Se você não está disposto a passar por nenhuma prova, desvia. Porque a porta do mundo ela é larga. Se você não quer problemas, vai para lá. Porque é larga, mas leva à perdição. Mas a porta que leva para o céu ela é estreita, ela é apertada. Ela tem tribulação, ela tem crise, ela tem calúnia. De vez em quando alguém se levanta contra a tua vida. De vez em quando Satanás arma uma cilada. Mas uma certeza nós temos: essa porta é estreita, é espinhosa, mas ela vai dar na coroa da vida. Ela vai gerar uma bênção tão grande que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 18, que a glória que há de ser revelada no porvir nem se compara com as tribulações que nós passamos hoje aqui. Eu volto a repetir que servir a Cristo não é uma obrigação, é um privilégio. Aleluia! O cristianismo de Jesus é aquele que sofre perseguições por causa do nome dele. Se você for ler a história e o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que os apóstolos não tinham folga. Os apóstolos não tinham tempo para ir na praia. Eles não tinham tempo para ir passear no shopping, comer um McDonald's, alguma coisa. Não. A vida deles era sair de uma tribulação e